Olá, crianças, tudo bem com vocês? Um beijo da tia. Bom, na nossa aula de hoje a disciplina é matemática. Eu sei que vocês gostam muito de matemática, a tia também, tá? Desde já, peguem aí o seu livrinho de matemática, vamos abrir com a tia na página 6. Nós vamos aprender sobre os números. Você conhece os números? Eu conheço. Vamos lá? Tem uma leiturinha que nós vamos ler, tá? Vocês vão acompanhar a tia, ou então vocês vão só ouvir a leiturinha. Mas quem quiser acompanhar, vamos lá. Bom, os números fazem parte do nosso dia a dia, mas quando e como foram criados? Não se sabe ao certo. O que sabemos é que o modo de vida do homem primitivo era diferente. Ele vivia em cavernas e alimentavam-se de caça e de frutos. Não precisava dos números, nem sabiam contar. Com o tempo, o homem deixou de ser apenas caçador e coletor. Começou a plantar e a criar animais. Ele precisava controlar o que produzia. Para isso, utilizava pedrinhas. O que é que eles utilizavam para poder contar? Pedrinhas. Contava seu rebanho usando uma pedrinha para cada ovelha. De manhã, quando o animal ia para o campo, o pastor colocava uma pedrinha num saco. À tarde, ele retirava uma pedra a cada ovelha que voltava ao cercado. Se sobrasse alguma pedrinha no saco, era porque estava faltando o animal. Era um processo inteligente de preservação do rebanho, mas também um método muito lento. Só depois é que o homem foi descobrindo formas de contar e por meio da criação dos algarismos. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Facilitou esse processo de contagem. Quando não temos nenhuma quantidade a ser representada, usamos o algarismo 0. Interessante, né? Antigamente o homem já sentia a necessidade, né, de contar. Então, esse homem ele teve a ideia de contar a quantidade dos animais dele, era a quantidade de pedrinhas. Então, se sobrasse alguma pedrinha, ele sabia que estava faltando aquele animal, ok? Para registrar a quantidade que contamos, usamos os símbolos. Número representa a ideia de quantidade. Um exemplo, eu tenho aqui uma borrachinha, aqui a quantidade. O símbolo é o número 1. Se eu colocar aqui, ó, eu tenho 2 borrachinhas. Essas 2 borrachinhas representam a quantidade. Mas eu posso escrever o número 2, tá? Que vai representar essa quantidade. Os símbolos utilizados para representar os números são chamados de algarismos. Os algarismos são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, tá bom, pessoal? A tia já ia esticar para o 10, 11, 12, do 0 ao 9, ok? Vamos aqui na página 7. Os números, eles podem ser usados em várias situações. Se vocês observar aqui, ó, os números, eles são usados em situações diferentes, tá? Como qual, tia? Como contar, né? Contar figurinhas, pode ser codificar o número do celular, né? Muito fácil. Ordenar quem é primeiro, quem é segundo, medir o tempo, né? No relógio, contar as horas, né?
todas as vezes que utilizamos os números para identificar elementos, estamos usando a função de codificar, tá certo? Observe. Como exemplo, o endereço de uma casa, né? Nós utilizamos os números para a pessoa codificar, né? Ver, saber que é aquele endereço, ou o número de telefone, né? Um código de barras, ok? Agora nós vamos para as atividades. Bom, crianças, vocês vão abrir aí o livrinho na página 8, tá? Atividades, ok, meus amores? Vamos lá, primeira questão. Complete os quadros com o número e a escrita por extenso da quantidade de cada conjunto. Quantas estrelinhas tem aqui? 4. Você vai escrever o número 4 nesse quadradinho e do lado, nesse quadrado maiorzinho, você vai escrever o nome do número, ok? Você vai escrever o nome 4. Quantas maçãs tem aqui? 3. Você vai escrever o número 3 nesse quadradinho e do lado você vai escrever o nome 3, ok? Segunda questão. Leia as tirinhas e pinte o quadro que indica a função dos números que está sendo utilizado. Bom, na primeira tirinha, mamãe convidará 20 crianças para o meu aniversário. Segunda tirinha. Parabéns, Amanda, você foi a primeira da classe, tá? Então, quais desses dois itens nós vamos pintar? Em ordenar, contar, ordenar e contar. Então, você vai pintar contar e ordenar, ok? Terceira questão. Na terceira questão, crianças, vocês vão observe as figuras e assinale apenas aquelas em que podemos usar os números como códigos. Você vai observar na terceira questão e vai marcar um X somente nas imagens, tá? Nas figuras que podemos usar os números como códigos. A placa de carro podemos usar como código. Essa tabelinha aqui e o papel, tá? Vamos para a próxima página de número 9. Observem aqui essa questão. Quarta questão. Marcela gosta tanto de seus amigos que escreveu em sua agenda o nome e algumas informações sobre alguns deles, tá? Se você observar, ela escreveu na ordem, ó, do 1 ao 9, tá? Aqui tem os nomes dos colegas e aqui tem o número de telefone. E aqui, ó, tem a idade dos coleguinhas, de cada um. E do lado aqui, ó, tem a altura e o centímetro deles. Agora, de acordo com os itens, crianças, é que vocês vão responder, de acordo com essa tabela é que vocês vão responder os itens, ok? Item A. Faça um X na coluna em que os numerais estão indicando a ordem. Tá muito fácil. Ó, item B. Pinte de verde a coluna em que os numerais estão indicando código. Vocês vão pintar de verde a coluna que os numerais estão indicando código. Pode ser o número do celular deles, tá? Item C. Desenhe uma estrela na coluna em que os numerais estão indicando a função de medir. Tá
muito fácil essa. Item D, pinte de vermelho a coluna em que os numerais estão indicando a função de contar, que é a idade, ok? Vamos para a quinta questão. Gente, olha, na quarta questão, qualquer dúvida, vocês analisam essa tabela bem direitinho, leiam com atenção os itens e respondam, ok? Bem fácil essa tarefa, tá? Quinta questão. Escolha alguns amigos e preencha a tabela abaixo com os dados registrados por Marcela. Vocês vão pegar o nome da criança, o celular, a idade e a altura. Não esqueça de ordená-los em ordem alfabética, tá, pessoal? Vocês vão ordenar em ordem alfabética. Aí você vai fazer a sua tabelinha, tá certo? Pode ser também com primos, se você tiver os primos, né? Pertinho de você, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre os números, tá? Um beijo, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores.